Antes do advento da imprensa não tinha jeito. Quem quisesse fazer cópia de algum livro tinha que copiar manualmente, um por um. E assim foi com os livros da Bíblia. Erraram, modificaram e acrescentaram algumas coisas no meio do caminho. Então no vídeo de hoje eu trouxe para vocês 5 acréscimos relevantes no Novo Testamento. Estão curiosos para saber quais? Então fica comigo até o final do vídeo. Olá, queridos questionadores, eu sou Sérgio Azevedo e este é o canal Bíblia Questionada. Já vou lhe pedindo para você se inscrever no canal, ativar as notificações, porque como eu ainda não tenho uma agenda certa, uma data certa para postar os vídeos, ative as notificações que você vai ficar sabendo, vai ser notificado sempre que eu publicar um vídeo novo. E também deixa aqui nos comentários suas dúvidas, seus questionamentos, suas discordâncias, que quem sabe eu faço um vídeo respondendo as principais perguntas e as perguntas mais curtidas. E ao final do vídeo, se gostou, dá aquele joinha que nos ajuda bastante. Então, bora lá pro vídeo. Como eu já falei aqui, nós não temos os originais e nem as primeiras dezenas e até centenas de cópias dos livros do Novo Testamento. O manuscrito mais antigo, completinho que temos, é do século IV. Então tem aí 300 anos de cópia em cima de cópia, de modo que não temos como saber precisamente como eram os originais dos textos bíblicos. Além disso, comparando os manuscritos mais antigos que sobreviveram, dá para perceber que houve várias diferenças entre eles, várias discrepâncias. A maioria delas erros insignificantes, erros de grafia, erros na hora de copiar, mas em outros casos havia alteração, trechos suprimidos e também acréscimos. Ainda que os copistas estivessem com a melhor boa vontade do mundo, eles estavam ali passando o que eles achavam que era certo, o que deveria passar, mas estavam mudando o texto original. E como se sabe disso? Basicamente comparando os manuscritos mais antigos, verificando que em determinado momento não tinha aquele texto e, ao passar de algum tempo, passou a constar nas cópias aquele texto. Então, se em manuscritos antigos não tinha e depois nos mais recentes passaram a ter, obviamente sugere que houve um acréscimo posterior. Então aqui eu trago 5 acréscimos significativos no Novo Testamento, que ele não está ranqueado em importância, não é o top 5, nem primeiro, segundo, terceiro lugar em importância. Então, sem nenhum ranking de importância entre eles, trago-lhes 5 acréscimos relevantes no Novo Testamento. Os 12 últimos versículos do Evangelho de Marcos. Não sei se você sabe disso, mas se não, fique sabendo agora que os últimos 12 versículos do Evangelho de Marcos não estavam no original. O que é que conta o último capítulo de Marcos? Que as mulheres estavam indo para o sepulcro de Jesus para ungir o corpo, chegaram lá e encontraram a pedra que servia de porta rolada e um jovem dentro, vestido de branco, que disse que Jesus não estava lá e que ele tinha ressuscitado, o que as deixaram muito assustadas. E aí o misterioso cara vestido de branco manda elas irem aos discípulos e a Pedro para contar o que tinha acontecido. E aí o versículo 8 diz: "E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém porque temiam." E pronto. Supostamente acaba aí o Evangelho de Marcos. Eu digo supostamente porque não se sabe se tinha outro final no Evangelho original, ou se o Evangelho realmente acabava aí. Até porque existem outros manuscritos que tinham um final diferente do que o que terminou ficando estabelecido. De repente o final do original era algo muito esquisito para os cristãos ortodoxos, e aí resolveram mudar, talvez tivesse alguma outra coisa que gerasse uma interpretação que poderia gerar algum desconforto, bom, vai saber, né? O fato é que, suponhamos que tenha terminado assim, talvez os copistas tivessem achado muito estranho acabar assim de forma tão abrupta, tão misteriosa, né? Afinal de contas, será que ficou por isso mesmo? Jesus ressuscitou e aí? Ninguém vai saber? As mulheres não vão contar a ninguém e ninguém vai ficar sabendo? Ficou estranho, realmente. Então talvez os copistas ficaram incomodados com isso e resolveram dar um desfecho na história. Então há consenso entre os historiadores que esses 12 versículos não constavam no original. A discordância é, será que ela acaba no versículo 8 ou se teria outro final que não sobreviveu, enfim, ou foi modificado. Tanto é consenso que na sua Bíblia provavelmente deve ter ou um destaque, ou entre colchetes, ou grafado em vermelho, ou uma nota de rodapé dizendo que ele não constava no original.
E o que acontece nesse trecho que foi acrescentado, né? Jesus aparece para Maria Madalena, que vai e conta aos discípulos que inicialmente não acredita. Mas aí depois Jesus aparece para eles e aí ele fala: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, curarão os enfermos, pegarão as serpentes, e se comerem alguma coisa mortífera, nada lhe farás mal. E aí depois Jesus ascende aos céus e senta à direita de Deus. Então é um texto que não destoa nada, está coerente com a história toda contada nos outros evangelhos e, enfim, na doutrina, digamos assim, ortodoxa. Mas é uma prova de que os copistas, por melhor das intenções, modificavam o texto assim na cara dura mesmo. Apesar de que nessa parte que fala em comer coisa mortífera, de repente incentiva alguém a estar comendo coisas aí por aí sem verificar bem se faz mal, se não faz, confiando nesse versículo, né? E tem uma igreja nos Estados Unidos e que faz parte lá da pregação dos pastores, eles pregam segurando uma cobra venenosa, uma serpente, para mostrar que realmente nada está fazendo mal, né? Só que deu errado algumas vezes, né? Alguns pastores já morreram e outros já foram realmente bastante feridos por causa disso. Então, enfim, trouxe alguma complicação aí, esses acréscimos. Então fica só a dúvida, será que realmente Marcos acaba assim? Tinha outro final? Ou de repente era a intenção de Marcos mesmo terminar assim, deixasse no suspense, tipo o final de um episódio de uma série, que deixa aquele clímax, aquela coisa sem resolução para ser resolvida no próximo episódio, né? Aquela expectativa, criando aquela expectativa. Mas de repente Marcos, afinal de contas, no evangelho de Marcos todo, o tempo todo é como se os discípulos não entendessem Jesus, não compreendessem Jesus, não soubessem quem era Jesus. E aí, de repente, essa era a intenção de Marcos, era deixar realmente os discípulos sem saber realmente se Jesus tinha ressuscitado ou não. Embora o leitor saiba muito bem já o que provavelmente aconteceu. E aí, no que ele diz, não conte a ninguém, de repente o leitor olha e fez, como assim? Não, isso não pode ficar assim, vamos espalhar essa história da ressurreição. Então, de repente, era essa a intenção de Marcos, né? Nunca saberemos. A próxima é a história da mulher adúltera. Cara, esta é uma das minhas passagens preferidas dos evangelhos. É uma passagem muito bonita, muito forte, muito contundente. Uma mensagem assim bastante famosa, né? De perdão, de tolerância, de compaixão, de misericórdia. Aquela passagem que se encontra no Evangelho de João, capítulo 8, versículo de 1 ao 8, em que os fariseus trouxeram para Jesus uma mulher pega em adultério. E aí eles dizem, olha, segundo as leis de Moisés, né, devemos apedrejá-la até a morte. E aí é uma pegadinha, né? Porque se Jesus dissesse que não façam nada com ela, deixe para lá, estaria sendo contrário à lei de Moisés, né? E se ele dissesse que sim, pode apedrejar, já estaria contrário ao seu próprio ensinamento de perdão, de misericórdia. Mas aí Jesus se sai brilhantemente, dizendo que quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E aí eles vão soltando as pedras e saem devagarzinho, até que não fica ninguém, né? Aí Jesus chega para a mulher, diz, cadê seus acusadores? Ah, todo mundo foi embora, não tem ninguém. Ninguém te condenou, então eu também não te condeno. Vai e não peques mais. É realmente uma passagem muito emocionante, muito comovente, mas que infelizmente não está presente no original do Evangelho de João. Foi acrescentado posteriormente. Inclusive na sua Bíblia também deve ter algum destaque, uma nota de rodapé, um colchete, algo do tipo indicando isso. E tem isso na sua Bíblia porque também não há questionamento entre os estudiosos com relação a isso. Essa parte não há nos manuscritos mais antigos e nos que aparecem, inclusive há em locais diferentes do Evangelho de João e até no Evangelho de Lucas. Então provavelmente era uma história que circulava entre a tradição oral sobre Jesus, muito bacana, muito bonita, mas que não estava nos evangelhos. Então algum copista resolveu por bem inserir no texto de João. Eu realmente gostaria muito de acreditar que realmente essa história aconteceu, que Jesus realmente disse isso, porque realmente é uma história muito, muito bonita, mas que não estava no original do Evangelho de João. O próximo acréscimo relevante no Novo Testamento é o versículo que explicita a doutrina da Trindade, que está contido na primeira epístola de João,
capítulo 5, versículos 7 e 8. Se sua Bíblia for nova, atualizada, provavelmente já corrigiram isso, já tem o texto, digamos, original. Mas lá naquela sua Bíblia antiga que está ali acumulando poeira em cima da estante, dentro do armário, talvez você ainda encontre esse texto aqui. Porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E estes 3 concordam num. Essa parte, no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra, esse trecho especificamente não continha no original. Então, no original era, porque 3 são os que testificam o Espírito, e a água e o sangue, e esses 3 concordam num. Por que resolveram acrescentar algo? Porque a doutrina da Trindade, ela não tem em nenhuma parte da Bíblia, ela de forma explícita. Na verdade, a doutrina da Trindade não é algo que os primeiros cristãos desde sempre concordavam, que Jesus pregava, que Paulo acreditava, que os discípulos acreditavam. Não. A doutrina da Trindade foi uma teologia desenvolvida ao longo do tempo, depois de várias décadas. Então, obviamente, quando os livros do Novo Testamento foram escritos, não tinha essa noção de doutrina da Trindade. Então, obviamente, ela não vai estar explícita lá. Mas, posteriormente, teólogos da igreja desenvolveram essa doutrina com base em versículos espaçados por todo o Novo Testamento, que foram colhendo aqui e acolá. E aí, criou essa ideia de um Deus que é 3 e é um ao mesmo tempo. Provavelmente algum copista incomodado com o fato de a Bíblia não trazer um versículo claro sobre isso, aproveitou essa parte aqui desse texto, onde fala de Espírito, água, sangue, 3, tal, e inseriu para ficar mais explícito esse lance da Trindade. Mas foi um acréscimo, não estava no original. Esses 3 que eu disse até agora são unânimes entre os estudiosos, né? Tanto que nas Bíblias atualmente vem essa ressalva. Agora, meu amigo, os 2 seguintes, aí o bicho pega. São bem polêmicos. Então, fica até o final do vídeo para saber quais são e entender. Jesus suando sangue. Essa história é contada em Lucas, capítulo 22, versículos 43 e 44. Em alguns manuscritos antigos, esses 2 versículos não estavam presentes. Mas aí há uma dúvida se eles foram retirados ou foram acrescentados. Há boas razões para achar que eles foram acrescentados. Bora explicar. Jesus está no Monte das Oliveiras com os discípulos pouco antes de ser preso. E aí ele pede aos discípulos para orar, para não caírem em tentação. E aí se afasta, se ajoelha e começa a orar, né? Se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E aí vem os versículos que contam uma história que não tem em nenhuma outra parte dos evangelhos. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Daí Jesus se levanta, volta para os discípulos, que estão todos dormindo, e aí Jesus os exorta novamente a orar para não cair em tentação. Aí chega Judas com a multidão e Jesus é preso. O que se pode observar nesse relato é que é um quiasmo, que é uma espécie de estrutura narrativa em que os fatos estão relacionados. O primeiro fato refere-se ao último, o segundo ao penúltimo, o terceiro ao antepenúltimo, de modo que a mensagem principal esteja no centro, no meio, o núcleo que o autor quer destacar. A mensagem que ele quer destacar fique no centro. Então o que é que temos na história? Primeiro, que Jesus diz aos discípulos para orar, para não cair em tentação. Depois Jesus os deixa. Depois Jesus se ajoelha para orar. E aí vem a oração, né, que seja feita à vontade do Pai. Depois Jesus se levanta. Jesus volta para os discípulos, que encontram dormindo, e ele diz novamente a mesma coisa que ele disse no início, para orar, para não cair em tentação. Então perceba que o núcleo da mensagem é a oração, a importância da oração para não cair em tentação. E o que acontece? Os discípulos que não oraram caem em tentação, tudo foge e abandona Jesus. Enquanto que Jesus, que orou, já estava tranquilo, sereno, se entregou pacificamente para ser preso. Mas aí perceba que nessa parte que foi acrescentada há uma ruptura no quiasmo.
O foco deixa de ser a oração e passa a ser a agonia de Jesus. Uma agonia tão intensa que precisa até de ajuda sobrenatural. Isso é algo que não se encontra em nenhuma outra parte do Evangelho de Lucas. Jesus em agonia é um fato que Lucas nunca quis ressaltar em nenhuma parte do seu Evangelho. Só nessa parte de todo o Evangelho é que ressalta ou que menciona algo de Jesus em intensa agonia. Porque se você for analisar bem o Evangelho de Lucas, veja que Jesus o tempo todo está tranquilo, consciente, no controle da situação, sabendo exatamente o que estava acontecendo, o que ia acontecer, o seu propósito naquilo ali, a sua missão e como ia terminar. Então Jesus estava sereno. Essa visão é diferente, por exemplo, de Marcos. Na visão de Marcos, Jesus fica angustiado, Jesus fica sofrido com tudo que acontece, quase que revoltado. E aí Lucas, que usou o Evangelho de Marcos como fonte, altera a passagem de Marcos justamente por discordar dele. Altera no sentido de se adequar à visão que Lucas queria passar. Então veja que esses versículos que falam de Jesus em agonia a ponto de suar gotas de sangue, representa uma mensagem que Lucas nunca quis passar e não tem nada semelhante em nenhuma passagem do Evangelho de Lucas, porque não condiz com o autor do Evangelho de Lucas. Mas por que resolveram acrescentar isso? Para se opor à visão dos docetas. Os docetas eram um grupo cristão do cristianismo primitivo que acreditava que Jesus não era humano, Jesus era apenas divino. E Jesus tinha apenas a aparência de humano. Então Jesus, na verdade, não chegou a sofrer, não chegou a morrer, não chegou a padecer. E aí, para os cristãos ortodoxos, era necessário provar que Jesus, além de divino, era humano, também era de carne e osso. Porque, afinal de contas, o sacrifício da carne e o derramamento de sangue de Jesus era o que trazia a salvação. Então era importante ressaltar que Jesus sofria como humano. Então talvez a motivação para acrescentar isso seja reforçar a ideia que Jesus de fato passou, se submeteu realmente a uma angústia muito grande porque ele era humano também. E a última, porém não menos importante, deixe essa para o final porque é a que eu mais gosto, é mulheres desautorizadas a falar na igreja. Está presente em 1 Coríntios 14, 33 a 36. O que é que diz? Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Como em todas as igrejas dos santos. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E, se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Esse texto é muito semelhante ao que tem em 1 Timóteo capítulo 2. Porém, a maioria dos estudiosos dizem que 1 Timóteo não foi escrito por Paulo. Mas esse é assunto para outro vídeo. O fato é que em alguns manuscritos antigos, esse texto estava em outro lugar, estava meio que embaralhado. Por exemplo, esse começa no versículo 33. Mas em alguns outros manuscritos ele começava no versículo 40. Então, por causa dessa diferença, é que os estudiosos desconfiaram que provavelmente esse texto não veio de Paulo, veio de um copista que acrescentou depois. Também porque esse texto ele não combina com o que vem sendo falado por Paulo nesse capítulo. Ele vem falando sobre profecia na igreja, sobre falar profecias na igreja, sobre como se comportar na igreja, e ele vem falando sobre falar profecias na igreja. Então vamos ver o que diz o versículo 31 e 32, que é justamente o anterior, e depois a gente pula para o 37 para ver como é que fica. Então versículos 31 e 32. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Pula para o 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Ou seja, note que a narrativa é muito mais fluida, está falando sobre o mesmo assunto, mas aí no meio disso traz uma conversa sobre mulher falando na igreja. Nada a ver, não tem nada a ver, é uma ruptura clara no assunto. Vem falando sobre profecia, aí interrompe para falar de mulher, que não deve falar na igreja.
e depois volta para falar de profecia de novo. Fica estranho. Além de ser contraditório com o que próprio Paulo diz na mesma carta. Porque no capítulo 11, falavam que as mulheres profetizavam na igreja, e Paulo dizia que tá tudo bem, as mulheres podiam profetizar na igreja, desde que cobertas com o véu. Como é que Paulo, no mesmo texto, 3 capítulos depois, iria se contradizer, dizendo que a mulher não poderia falar na igreja? Oi? No início do cristianismo, as mulheres tinham um papel fundamental nas igrejas, nas comunidades cristãs. Isso está claro nos evangelhos, nas cartas de Paulo. Posteriormente, por alguma razão, machismo, isso mudou. Então, tanto a carta de Timóteo foi forjada por alguém se passando por Paulo, mas era alguém que viveu depois que Paulo morreu, quanto esse trecho específico acrescentado em Coríntios foi de algum copista que queria ressaltar que as mulheres não deveriam ter uma participação pública e ativa na igreja. Isso fica claro quando Paulo, em Romanos, no capítulo 16, ele cita nominalmente várias figuras importantes. E aí ele fala de algumas mulheres. Ele fala em Priscila, que era casada com Áquila, e é interessante que ele cita Priscila primeiro do que seu marido. E no versículo 7, ele fala num casal chamado Andrônico e Júnia, que Paulo chama eles de apóstolos distintos. Mas posteriormente, um copista, incomodado com o fato de ter uma mulher chamada por Paulo de apóstolo, alterou o nome Júnia, que é um nome feminino, para Júnias, que seria um nome masculino. Vá lá na sua Bíblia antiga, cheia de poeira em cima da estante, para você ver se não tem Andrônico e Júnias. Júnia é um nome feminino bastante comum na antiguidade. Já Júnias não existe. Então há boas razões para concluir que esse trecho especificamente do livro de 1 Coríntios não foi escrito por Paulo, foi acrescentado depois. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa aqui nos comentários suas opiniões, se concorda, se não concorda, suas perguntas, suas dúvidas. Compartilhe esse vídeo para seus amigos que possam gostar e também para os que não concordam, que não vão gostar. Bota para frente, mostre isso para todo mundo, para gerar o debate, gerar a discussão, gerar a reflexão. Então vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e questione tudo sempre.